Graça e paz, queridos. Queremos, em poucas palavras, falar sobre o dom de profecia. Em 1 Coríntios 12, versículos de 8 até o 10, nós temos ali uma lista de quais são os dons espirituais. E em 1 Coríntios 12, 10, especificamente, nós vemos mencionado, entre outros, lá o dom de profecia. A primeira coisa que nós devemos distinguir é que esse dom de profecia de 1 Coríntios 12, 10 é diferente daquele mencionado em Efésios 4:11. Vamos ler Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Note que aqui em Efésios está se falando dos dons ministeriais da igreja que são concedidos por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Já em 1 Coríntios 12, 10, se fala de dons espirituais concedidos e gerenciados pelo Espírito Santo. Ok? Então, o dom ministerial do profeta é dado àquele membro do corpo de Cristo, membro da igreja, que tem a designação de exortar, de corrigir, de interpretar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de passar mensagens de Deus para a igreja. Esse é o dom ministerial do profeta. Já o dom de profecia, em 1 Coríntios 12, 10, se refere especificamente à manifestação do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, né, para a utilização para o engrandecimento da igreja, fortalecimento dos vínculos da igreja, engrandecimento do reino de Deus, no que se refere a uma palavra profética, uma palavra revelada, ou seja, Deus usa alguém como mensageiro, a quem ele revela algo acerca de uma outra pessoa, ou acerca da própria igreja como um todo. E esse mensageiro que recebe a palavra profética, né, tem essa função de passar essa mensagem revelada de Deus para o ouvinte. Né? Então, trata-se de um dom que capacita o cristão a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Aqui não se trata de um sermão previamente preparado, é sim uma mensagem realmente direta, revelada diretamente de Deus para o mensageiro. Quando se fala em sermão, num sentido amplo, pode-se até entender em relação ao ministério do profeta, né? Porque, na verdade, num sentido amplo, né, o sermão como interpretação da palavra de Deus, como interpretação da vontade de Deus, pode ser considerado como uma das funções do profeta enquanto ministro, né, enquanto aquele que ministra na casa do Senhor, ok? Mas em relação a dons espirituais é diferente. Em relação a dons espirituais é uma palavra revelada direta, né, de Deus para o mensageiro, para que essa seja transmitida para aquele que precisa ouvir. Pode ser a igreja inteira, como eu já falei, ou pode ser uma pessoa especificamente, ok? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Então esse é um erro muito comum que as pessoas têm, né, de achar que a profecia em si ela se refere apenas à previsão do futuro. Veja bem, enquanto palavra revelada de Deus pode sim conter uma previsão do futuro, mas essa não é a principal função da profecia. A função da profecia é exortar, né, levar o povo à retidão, à fidelidade, à paciência. Ok?
outra coisa importante sobre a profecia. A mensagem profética pode revelar uma condição do coração de uma pessoa, ou prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. Então, todas essas coisas podem estar contidas dentro de uma mensagem profética. A igreja, ela não deve ter como infalível toda a profecia. Porque, infelizmente, como diz lá em 1 João 4:1, podem existir, né, os falsos profetas. E daí? E daí que toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e quanto ao seu conteúdo. Ou seja, ao receber uma palavra profética, né, nós cristãos devemos confirmar isso na palavra de Deus. Devemos confirmar isso através da Bíblia. Não existe nenhuma palavra profética verdadeira que seja antibíblica ou que seja contrária àquilo que está na Bíblia. Bíblia que, aliás, pode ser considerada como a suprema profecia. Por quê? Porque nela está contida a palavra de Deus revelada para o homem e a vontade de Deus revelada para o homem. Ok? Então, é possível julgar a profecia? Sim, de acordo com a palavra de Deus. Inclusive, isso é recomendado pela própria Bíblia. Né? Se nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aliás, versículos 20 e 21, não vamos ler para não alongar muito esse vídeo. E a profecia, ela deve estar sempre enquadrada na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia. Né? A profecia também, ela deve contribuir para a santidade da vida dos ouvintes e ser transmitida por alguém que, de fato, é um cristão temente a Deus. Ok? O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Isso é importante também de se dizer, porque não é o profeta que controla o dom de profecia, é justamente o contrário. Não adianta o profeta querer revelar algo para alguém se o Espírito Santo nada lhe disser para que seja revelado. Ok? E não adianta também a pessoa querer que o Espírito Santo revele algo do seu futuro se o Espírito Santo não quiser fazer isso. Então, é muito importante também estar atento para isso. Né? Não é o profeta que controla o dom de profecia, é o contrário. Okay? O profeta é um mero instrumento do Espírito Santo para transmitir uma mensagem profética, quando essa mensagem profética ela é necessária, né? De acordo com a vontade de Deus. Ok? Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja de então buscava a revelação ou a orientação através dos profetas. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso, ou seja, quando Deus queria. E isso é uma outra orientação importante, né, para nós cristãos. Ou seja, nós não devemos correr atrás de palavras proféticas. Veja bem, se Deus quiser falar conosco por meio de uma profecia, Ele vai fazer. Mas Deus tem inúmeras outras maneiras de falar conosco, nós não podemos limitar a atuação do Espírito Santo. E também não é o caso de ficar visitando lugares ou casas, né, de profetas, querendo que o profeta revele algo à força para nós. Não é assim. Ou seja, se Deus quiser nos transmitir uma palavra revelada, uma palavra profética, Ele vai fazer. Mas Deus tem inúmeras outras maneiras de falar conosco, e inclusive a principal delas é através da Bíblia Sagrada. Então é biblicamente incorreto, é biblicamente errado você tentar pautar a sua vida apenas nisso, ou ficar correndo atrás disso, achando que isso vai ser o alimento para a sua vida. Alimento para a nossa vida é oração, jejum e meditação na palavra de Deus, que eu repito,
é a suprema profecia, porque nela está contida a vontade de Deus para cada um de nós e para a humanidade. Ok? Então, nós vemos aqui claramente na Bíblia que é Deus que, em certas circunstâncias, essas circunstâncias são ocasionais, não vai ser todo dia que você vai receber uma palavra profética direta, né? Que Deus levanta um profeta para mandar uma mensagem revelada diretamente, que pode ser para uma pessoa específica ou pode ser, repito, para toda a igreja. Bom, então que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de vocês e que nós possamos nos esmerar, né, para meditar na palavra de Deus, que é a palavra profética de Deus suprema na nossa vida, e também orar, jejuar e buscar sempre a comunhão com o Espírito Santo e o nosso crescimento espiritual. Então, que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Amém.